E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre três temas importantíssimos: teorema do valor médio, o teste da primeira derivada e o teste da segunda derivada, que é onde a gente determina a concavidade e a partir dessas informações dá para se traçar um esboço do gráfico, tá certo? Então são três assuntos muito importantes mesmo e a gente vai discutir e ver alguns exemplos hoje. Vamos lá. Deixa eu abrir o quadro para mim também. Tá aqui. Em primeiro lugar, nós vamos começar através do teorema de Euler. O teorema de Euler diz o seguinte: supõe que y é igual a f de x seja contínua em todos os pontos do intervalo fechado AB e derivável em todos os pontos de seu interior AB, ok? Então ele tem que ser contínua e tem que ser derivável também. Se f de A for igual a f de B, ou seja, eu calculo o valor numérico em dois pontos distintos e o valor deles são iguais, então eu posso afirmar que há pelo menos um valor C em que a derivada aplicada nesse ponto é igual a zero, tá bom? Ou seja, porque está dizendo o seguinte, ó, se eu tenho uma certa função, vou lá e calculo o valor numérico, escolho um ponto e calculo o valor numérico, escolho outro e calculo o valor numérico, o resultado deu igual, né? Se deram iguais, é porque existe pelo menos um ponto C dentro desse intervalo AB, onde a derivada dela é igual a zero, ou seja, onde a inclinação da reta tangente, a minha reta tangente vai ser paralela ao eixo X. Vamos observar aqui, ó. Então, o exemplo que eu estou querendo falar é isso aí, a função quadrática é um exemplo. Eu calculo aqui em A, calculo em B, os resultados deram iguais. Se deu igual, então existe em algum ponto, tá certo? Aonde a minha curva que ia crescendo vai mudar o seu destino, né? E vai decrescer, ou seja, que a derivada dela é igual a zero. Então, se eu calculei em dois pontos distintos, então se ela era crescente, ela não vai crescer para sempre, tá certo? Porque vai ter algum ponto onde ela vai decrescer e se for o contrário, né? Se for o contrário, ela vai decrescer. O importante, pessoal, observar que aqui diz o seguinte, ó, há pelo menos um ponto, um número C, certo? Há pelo menos, ele não diz que existe um número C, somente um. Há pelo menos um, pode existir mais de um. Por exemplo, calculei aqui em A, calculei em B, resultados iguais. O teorema de Euler diz que existe pelo menos um C. Nesse caso aqui nós temos três, ó. Temos aqui em C1 a derivada é igual a zero, ou seja, ela vai crescendo, chega nesse ponto, ela para e começa a decrescer, e aí ela vai decrescendo, chega nesse ponto aqui, ela para e começa de novo a crescer, a derivada também é igual a zero, crescendo, ela não vai crescer para sempre, chega em C3, ela para e vai decrescer até aqui. Então ela diz que existe pelo menos um, ele não afirma que existe somente um, tá certo? No caso da função quadrática, a gente sabe que existe somente um. Nesse caso, pode termos outra função, como esse exemplo B aí, onde tenha mais de um. Vamos lá. Vamos mostrar que essa equação aí, ó, x ao cubo mais x mais 3x mais 1 igual a zero, tem exatamente uma solução real. Então é o seguinte, ele não está perguntando nessa questão aí para vocês, ele não está fazendo a pergunta qual é a solução, certo? Ele está querendo que a gente mostre que existe exatamente uma única solução. Então vamos mostrar isso aí. Vamos utilizar o teorema de Euler, o teorema do valor intermediário, né? Tá certo? Vamos pegar aqui. Vamos colocar aqui a nossa lousa digital. Vamos lá. Que diz o seguinte, ó. Bom, essa função aqui a gente sabe que ela é uma função contínua. Ok? Ela é uma função contínua, não existe nenhum ponto de descontinuidade. Toda função polinomial, pessoal, ela é contínua. Tá bom? Então, é o seguinte, ó, se eu calcular aqui em f de menos 2, o resultado disso aqui vai dar quanto? Menos 2 ao cubo, ok? Mais 3 vezes menos 2, certo? 3 vezes aqui menos 2, mais 1. Então, o resultado aqui vai dar menos 6, menos
menos 6, olha, menos 8, né, pessoal? É 2 ao cubo. Menos 8, menos 6 é aqui. Menos 6, mais 1. O resultado dela vai dar menos 14, com mais 1, menos 13. Menos 13. Então, esse valor aqui é menor que 0. Tá bom? O valor aqui é menor que 0. F de 1. Se eu quiser calcular aqui o meu F de 1. Então, F de 1 aqui vai ser igual a 1 ao cubo, mais 3 vezes 1, mais 1. O resultado disso aqui vai dar 5, maior que 0. Bom, pessoal, como essa função aqui ela é contínua, e o que é que está acontecendo aqui? Ó? Como essa função aí ela é contínua, e eu fiz os seguintes cálculos, né? Eu peguei menos 2 e o resultado deu menos 13. Né? Vamos imaginar que aqui é menos 2. Vamos lá. Peguei aqui. Aqui é menos 2. Aqui é menos 13. Tá certo? Eu não quero nem saber como é o gráfico dela. Estou só pegando as hipóteses dela ser contínua. E aqui deu menos 13, né? Menos 13. E depois eu peguei 1. Tá certo? Peguei aqui 1. E peguei aqui o 5. Ok? Um resultado dela deu 5, positivo. Pessoal, como essa função aqui ela é contínua, não existe nenhum salto, então é impossível que essa equação saia da parte negativa para a parte positiva sem tocar o eixo x. E a gente sabe, toda vez que ela toca aqui o nosso eixo x é porque aqui é uma raiz. Ok? Eu não estou dizendo que a raiz é aí, viu? É só para vocês entenderem. Aqui não é o gráfico dessa função. Não é o gráfico dessa função. É só para mostrar a vocês que é impossível, né? É impossível você sair da parte negativa para a parte positiva do eixo y sem tocar o eixo x. E se toca o eixo x é porque existe raiz. Então eu posso afirmar, aqui ó, se vocês podem fazer para qualquer função que vocês conheçam, que seja contínua, certo? Podemos afirmar que f de x igual a x ao cubo mais 3x mais 1 tem pelo menos uma raiz, vou botar aqui, uma raiz ou seja, nesse intervalo aqui que eu criei de menos 2, né? De menos 2 até 1, né? Foi menos 2 a 1, foram os números que eu usei. De menos 2 a 1. Então, ele tem uma raiz aqui, ó, pelo menos uma raiz. Mas a minha questão quer que eu mostre que ele tem exatamente uma solução real. Bom, para mostrar que tem exatamente uma solução real, primeiro eu tenho que mostrar que tinha raiz, né? Porque tem a possibilidade de não ter nenhuma raiz. Bom, eu sei que pelo menos uma existe. Agora eu tenho que provar que só existe uma única raiz. Beleza? Então, para isso, eu vou usar o teorema de Euler. O que eu vou precisar? Eu vou precisar derivar essa função. Vamos derivar ela aqui. A derivada dela é f de x. Isso aqui vai dar 3x ao quadrado mais 3. Ok? 3x ao quadrado mais 3. Pessoal, a pergunta que fica aqui é a seguinte. Existe algum x onde essa função aqui vai ser igual a zero? Não, né, pessoal? Não existe, porque como aqui x ao quadrado x está elevado ao quadrado, qualquer número que você coloca vai dar positivo. Multiplicado por 3, continua positivo. Somado com 3, continua positivo. Nunca vai dar zero, tá certo? Então, ela vai ser diferente de zero para todo x pertencente aos reais. Ou seja, em momento algum, essa minha função vai fazer algo desse tipo, certo? Para ter uma tangente igual a zero. Em momento algum isso vai acontecer, beleza? Em momento algum, ou seja, ela vai e volta de sinal, beleza? Em momento algum isso aqui acontece. Ó,
Em compensação, a gente é fácil observar, ou seja, ela vai ser sempre ou crescente ou sempre decrescente, já que em momento nenhum nós vamos ter aquela paradazinha, né? Nós vamos ter aquele retorno, ou seja, dela crescer e decrescer, porque a derivada dela nunca vai ser zero, tá bom? Então, ou essa função ela é sempre crescente ou sempre decrescente. Pelo que a gente observou, eu usei menos 2, que é menor do que 1, e isso implicou que f de menos 2 fosse menor que f de 1. Isso indica que ela é sempre crescente. Ela é sempre crescente. Portanto, pessoal, se ela é sempre crescente, o que vai acontecer nesse gráfico aí da gente é justamente a situação que eu desenhei. Não significa dizer que minha raiz é aqui, porque eu não estou preocupado em saber quem é a raiz. Ela vai passar uma vez, tem que passar pelo menos uma vez no eixo X, ela vai passar pelo menos uma vez no eixo X e não volta mais para o eixo X. Não vai acontecer o perigo dela voltar. Por quê? Porque se ela voltasse, a tangente nesse ponto seria zero. A derivada nesse ponto seria zero. Então, isso não vai acontecer dela voltar. Depois que ela passar em X, ela vai embora. Ela só cresce. Tá certo? Então, ela não volta mais para X. E isso mostra que ela tem exatamente uma única solução real. Beleza? Legal, né? Vamos lá. Teorema do valor médio. Esse teorema do valor médio, muito importante também. Diz o seguinte, ó. Suponha que y seja igual a f de x, seja contínua em um intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB. Então, há pelo menos um ponto C, tal que a f de B menos f de A é igual à derivada em relação à tangente aplicada nesse ponto C. O que está dizendo é o seguinte, ó, pessoal. Se você pegar aqui uma certa curva, e você fizer uma reta passando por A e B, né, pelos pontos A e pelos pontos B, então o teorema está garantindo que vai existir pelo menos uma reta tangente das várias retas tangentes que existem nesse intervalo entre A e B, certo? Mas existe pelo menos uma dessas retas tangentes que vai ser paralela a essa reta aqui. Ok? Que vai ser paralela à reta que passa por A e B. É isso que essa questão está dizendo, tá certo? Vai existir pelo menos uma reta tangente onde ela é paralela, tá bom? Isso daqui também tem uma interpretação física muito legal. Vou mostrar para vocês. Antes de mostrar a interpretação física, vamos resolver esse exemplo aqui. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, se eu utilizar o teorema anterior. Eu tenho aqui uma função x ao quadrado analisada aqui de 0 a 2. Tá bom? Então, o que é que ele está dizendo, o meu teorema diz? O teorema diz que existe pelo menos um C, tal que a derivada de C é igual a f de B menos f de A, isso aqui, sobre B menos A. Quem é a derivada? Bom, derivar x ao quadrado é fácil, né, pessoal? É 2C. Quem é f de B? É o f de 2, né? É o f de 2. Menos, quem é o A? É o f de A. F de A é quem? 0. Tudo isso aqui dividido por quem? 2 menos 0. Vamos lá. Então, isso aqui vai ficar 2C igual. Quem é o f de 2? F de 2, 4. F de 0, quem é o f de 0? 0. Dividido por 2 menos 0. Isso significa dizer que é 2C igual a 4 dividido por 2, 2. Significa dizer que C é igual a 1. Que é justamente o que mostra no gráfico aí, ó. Então, nesse ponto, exatamente nesse ponto aqui, ó, C igual a 1, passa uma reta que é tangente à reta que liga os pontos A e B. Tá certo? Que é paralela, né? Essa reta tangente é paralela à reta que passa por A e B. Ok? E acabei encontrando. Vamos para a interpretação física. Ó, podemos pensar f de B menos f de A sobre B menos A como uma variação média, velocidade média. Lembra logo disso, né? Como uma variação média de f. E f' como uma variação instantânea. Tá certo? Uma variação instantânea. O teorema do valor médio diz que em algum ponto interior a variação
instantânea deve ser igual à variação média ao longo de todo o intervalo, tá certo? Então, a variação instantânea deve ser igual à variação média de todo o intervalo. Bom, pessoal, o que é que isso quer dizer? Bom, imagina aí que vocês estão vindo aí de Recife, a minha terra, Juazeiro do Norte, Ceará. E aí você, claro, marcou a hora que saiu, marcou a hora que chegou, ou seja, marcou o tempo e, claro, você marcou a distância. E aí, nos seus cálculos, você descobriu que a velocidade média que você veio foi 120 km por hora. Né? Você fez as contas, distância, você aprenderia isso em física, né? Em física já desde o ensino médio, calcula, né? A distância dividido pelo tempo e descobre a velocidade média. E aí descobri a velocidade média, cheguei aí de Recife para sua casa, uma velocidade média de 120 km por hora. O que é que a gente sabe a partir de agora, a partir desse teorema do valor médio? Que em algum momento na estrada, no seu percurso, em algum momento, o seu marcador lá, você estava exatamente a 120 km por hora. Tá certo? Claro que a gente sabe que é velocidade média, vai ter lá pontos que você vai estar abaixo de 120, vai ter pontos que está acima de 120 por hora, né? E aí isso vai depender da distância, da estrada, claro, estou botando 120, mas respeitem a sinalização, tá certo? E aí vai ter, o que eu estou querendo dizer é que em algum momento você estava exatamente com 120 km por hora. Para você fazer uma média de 120, em algum ponto você fez exatamente 120. Pode todos os outros você ter feito diferente, mas em algum lugar você fez 120 km por hora, tá bom? Então é isso que significa. O exemplo aqui é bem parecido. Se um carro acelera agora de zero acelera a partir de zero, leva 8 segundos para percorrer 352 pés, né? A unidade americana, né? Sua velocidade média do intervalo é 8 segundos, é 352 dividido por 8, dá 44 pés. Segundo o teorema do intermédio, do valor médio, em algum momento, durante a aceleração, o velocímetro marca exatamente 30 milhas por hora ou 44 pés. Tá bom? Que é o exemplo que eu trouxe para nosso Nordeste, né? Aí um exemplo americanizado. Vamos lá, tá aí dado a função e o gráfico. Bom, vamos para o corolário. Corolário. Quase que eu não falo a palavra. Ou seja, o primeiro corolário da gente. Esse diz o seguinte, ó. Se f', ou seja, se a derivada, o que é um corolário, pessoal? Corolário, ele vem do teorema. Tem um teorema que é um resultado forte e a partir do teorema eu posso tirar algumas conclusões, tá certo? Isso é um corolário, beleza? E aí uma das conclusões que eu posso tirar é o seguinte, ó. Se f' de x for igual a zero, ou seja, se a derivada de uma função é igual a zero em todos os pontos desse intervalo, então eu posso afirmar, né, que f de x é igual a c para qualquer x nesse intervalo. Ou seja, onde C é uma constante. Aquela nossa ideia. Você já tem a função. Eu digo a vocês, ó, eu peguei uma certa função, calculei a derivada e o resultado deu zero. O que é que vai passar na sua cabeça? A função que o professor derivou foi uma constante. Tá certo? Isso aí já percorre desse teorema. Um outro corolário, né? Diz o seguinte, ó. Se f' for igual a g' de x, ou seja, se eu tenho duas funções, e aí eu faço a derivada de uma e a derivada da outra, e os resultados forem iguais, dessas derivadas forem iguais. Em cada ponto x de um intervalo aberto AB, então existe uma constante C, tal que f de x é igual a g de x mais essa constante. Certo? Ou seja, a diferença entre uma e outra questão, uma e outra função é apenas essa constante. Tá certo? Ou seja, eu pego uma certa função, calculei aqui escondidinho, calculei a derivada deu quanto? Ah, professor, deu... eu calculo a minha, você calcula a sua. A minha deu seno de x, né? A minha deu seno de x. Aí você calculou a sua derivada também deu seno de x. Então, todo mundo ali que assistiu a aula, né, que está assistindo esse vídeo, já vai saber. Opa, eles fizeram quase a mesma função, mas eles podem ter uma diferença aí na constante. Claro que essa constante podia ser zero, né, termos feito a mesma função. Mas pode ser 1, pode ser 2, pode ser um 3, um 5, 3 quartos. Ou seja, qualquer constante. Mas a diferença entre um e o outro vai ser exatamente essa constante. Tá certo? Ou elas podem ser idênticas, claro, constante igual a zero, ou pode ser a única diferença entre elas ser essa constante. É isso que diz esse teorema. Por exemplo, aí, ó, determina uma função f de x cuja derivada seja menos seno de x e cujo gráfico passe pelo ponto 0 e 2. Aquele negócio. Eu não sei que função ele pegou aqui. Pelo menos vocês não sabem ainda.
né? Vocês não calcular, não estudaram ainda integral. Isso é um assunto bem interessante. Vocês devem ver aí próximas aulas aí, né? Tá certo? Não nesse curso, mas em outro curso. Tá bom? Aí vocês vão ver. Então, aqui você não sabe, né? Por enquanto você não sabe quem essa função seja derivada. Mas aí eu lembro do corolário anterior. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar alguma função onde a derivada dela deu seno de x. E que função é essa? A função g de x, chamada de g de x, menos o cosseno de x. Se eu fizer a derivada, ou seja, se eu fizer g' de x, se eu fizer a derivada dessa função, o resultado é exatamente igual ao seno de x. Tá bom? Ela é exatamente igual ao seno de x. Então, isso significa dizer que a derivada de f é igual à derivada de g, certo? De g de x. Beleza? A derivada de um é igual à derivada do outro. Massa. Isso significa dizer o quê? Que a minha função f de x, ela vai ser igual a menos o cosseno de x mais uma constante c qualquer. Mas aí, ó, eu tenho como descobrir essa constante c. Quem é essa constante c? 0,2. Portanto, eu vou fazer, quando tiver 0, eu coloco, onde tiver x, eu coloco 0. Vai ser o cosseno de 0 mais essa constante, isso aqui igual a 2. Constante, o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Então, é menos 1 mais essa constante igual a 2. Portanto, minha constante é igual a 2 mais 1. E aí, f de x é igual, a gente sabe que aqui vai dar 3, né, pessoal? Menos cosseno de x mais 3. Então, a função é esta daqui. Ok? É a função cuja derivada vai ser o seno de x e vai passar no ponto 0,2. Beleza? Vai passar no ponto 0,2. Essa daqui é a minha resposta. Legal, né, pessoal? Muito legal mesmo. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Suponha que f seja agora outro corolário, ou seja, mais um resultado daquele teorema. Tudo vem daquele teorema. Suponha que f seja contínua em AB e derivável no intervalo aberto, né? Ou seja, ela é contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. Claro, tem que ser derivável no intervalo aberto porque não tem como calcular ali nos extremos, né? Então, derivável no intervalo aberto. Se a derivada dela for maior que zero, em cada ponto x pertencente a A, então f ela é crescente nesse intervalo fechado. Se a derivada for menor que zero, então f é decrescente, tá certo? Nesse intervalo AB. Então, se eu quero saber se uma função ela é crescente ou decrescente, hoje, com o conhecimento que você está adquirindo hoje, né, ensino médio você fazia de maneira diferente, você vai calcular a derivada. Calculou a derivada, se for maior do que zero, crescente. Se for menor que zero, decrescente. Tá certo? Vamos fazer isso aí na prática. Determinar os pontos críticos, né, dessa função, identificar os intervalos onde f ela é crescente e decrescente. Vamos lá. Em primeiro lugar, calcular a derivada. Vou calcular aqui a derivada. Minha função ela é contínua. Já disse, toda função polinomial ela é contínua. Então, vamos calcular aqui a nossa derivada. Vai ficar como? 3x ao quadrado menos 12, menos 12, né? Só. 12x menos 12. Portanto, agora eu vou igualar a zero. 3x ao quadrado menos 12. Isso daqui igual a zero. E, portanto, andando vai ficar 3x ao quadrado igual a 12. E aí, x ao quadrado é igual a 4. Logo, x é igual a mais ou menos 2. Então, esses dois aqui são os pontos críticos, ok? São os pontos críticos. Vamos fazer a nossa análise agora, né? Como é que eu vou fazer a nossa análise? Vamos pegar o conhecimentozinho que a gente já adquiriu lá atrás, fazer a análise do sinal da função derivável, certo? Aqui a gente sabe que é uma parábola com cavidade voltada para cima, né? Parábola com cavidade voltada para cima, então, fazendo aqui o nosso gráfico, nós vamos ter aqui os pontos menos 2 e 2. Analisando o sinal, ela é positiva, aqui negativo, aqui e positivo
nesse intervalo, ou seja, essa daqui. Então, o que é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que f de x é crescente, ela é crescente no intervalo, vou botar em não, vou botar crescente em, para não ficar muito longo, é crescente em de menos infinito, né, ó, do menos infinito até o 2, certo? Ou seja, ela vem aqui, ó, do menos infinito, como ela é positiva, então quer dizer que esta função aqui, ó, ela é crescente nesse intervalo. Agora, f de x é decrescente, ela vai ser decrescente nesse intervalo, ó, ela vai ser decrescente no intervalo fechado entre menos 2 a 2, ok? Ela vai ser decrescente nesse intervalo. E ela vai ser crescente, ela volta a crescer, f de x é crescente, ela é crescente no intervalo de 2 até o infinito, ou seja, ela termina sempre crescendo. À medida que você for colocando valores para x mais altos, essa função continua dando valores cada vez mais altos, ela é sempre crescente, tá certo? É assim que eu determino se uma função ela é crescente ou decrescente, usando a derivada. O gráfico dessa função aí que a gente acabou de fazer a nossa análise. Ó, eu disse que ela era crescente até chegar em menos 2, não foi isso que eu disse? Tá aqui, ó, crescente do menos infinito ao 2. Então, crescente. Quando chegou de 2 até do menos 2, né? Até o 2 positivo, ela é decrescente. Olha aqui, eu disse que ela era decrescente, certinho. E depois, claro, a partir do 2 ela é crescente. Beleza? Vocês podem fazer isso, claro, para verificar se as questões de vocês estão corretas no GeoGebra, né? Vocês fazem primeiro a análise e depois joga lá no GeoGebra e confere, né? Se as suas análises estão corretas ou não. Teste da primeira derivada para extremos locais. Suponha que C seja um ponto crítico de uma função contínua f e que f seja derivável, né? Que f seja derivável em qualquer ponto de um intervalo que contenha C, claro, né? Exceto possivelmente no próprio C. Deslocando-se ao longo desse intervalo da esquerda para a direita, se a derivada passa de negativa para positiva em C, então f possui um mínimo local. Olha aí, ó. Quando eu estudava, eu fazia desse jeito, ó. A derivada passa de negativa, ou seja, decrescente, para positiva, né? Para positiva. Então eu tenho um ponto de mínimo, certo? Então isso aqui é mínimo. Aqui vai ser o contrário, ó. Se agora a derivada passa de positiva para negativa, eu possuo um ponto de máxima. Então se a derivada passa agora de positiva, né, até para negativa, eu tenho agora um ponto de máxima. Beleza? E se f' não muda de sinal, né? Se não existe essa mudança de sinal, se a derivada não muda de sinal, então não há extremo local, tá certo? Não vai existir algum extremo local. Então, o mínimo local, qual o teste da derivada primeira? Passa de negativa para positiva, mínimo local. Positiva para negativa, máximo local. Não mudou de sinal, não tem extremo local. Naquele ponto não tem extremo local. Legal, né? Ó. Coloquei aqui, ó, para a gente fazer análise. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse outro exemplo. Olha aqui, ó, a derivada nesse ponto, ó, ela passa de positiva para negativa, tá vendo, ó? Positiva para negativa. Vamos fazer aqui nosso joguinho de positiva, né, ó, para negativa. Positiva para negativa, então quer dizer que menos 2 é um extremo local, é o máximo local, positiva para negativa. E depois ela passa de negativa para positiva. De negativa para positiva. É um ponto de mínimo local. 2 vai ser o mínimo local. Certo? Ó. Tá aqui, ó.
máximo local, viu pessoal? Nós estamos falando em absoluto, máximo local e mínimo local, beleza? Ó, coloquei esse exemplo aqui só para mostrar a vocês. Aqui nós temos o mínimo absoluto, porque ela está definida só nesse intervalo, é o menor valor de todos, eu aplico ali na minha função. Nos extremos, né, também, para poder depois fazer aquela investigação sobre os máximos e mínimos locais. Ó, de positivo, a derivada continua positiva, então aqui nesse ponto ela não tem nem máximo nem mínimo local, ausência de extremos. Positivo para negativo, máximo local. Negativo para positivo, mínimo local. Positivo para negativo, né, é o máximo absoluto, né, não da derivada indefinida, claro. Também nós investigamos aqui. E aí, a ausência de extremos nesse ponto, porque está negativo e negativo, né? Tá bom? E aqui é o mínimo local também, um dos extremos. Vamos ver isso na prática. Vamos pegar uma questão. Determine os pontos críticos de f de x, x elevado a 1/3, vezes x menos 4, x a 4/3, vezes 4, x elevado a 1/3. Identifique os intervalos onde f é crescente e decrescente, determine os valores extremos locais e absolutos da função. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é derivar. Vou fazer aqui a minha derivada. Quando eu calcular minha derivada, derivada de x elevado a 4/3, pessoal, desce o 4/3, x elevado a 4/3, diminui 1 no expoente, vai ficar x elevado a 1/3, menos, agora aqui vai ficar menos 4, que eu já tenho 1/3 cai, fica 4/3 também, vezes x elevado a menos 2/3. Subtrair 1 ali do expoente, x elevado a menos 2/3. Bom, essa daqui é a minha derivada. Eu posso ajeitar um pouquinho ela para poder a gente fazer as nossas análises. Então, nossa derivada, eu posso colocar o 4/3 aqui em evidência, tem nas duas. E eu posso colocar também, ó, x elevado a menos 2/3 também em evidência. Aqui vai dar quanto, pessoal? X elevado a menos 2/3 vai ficar menos 1, aqui, né? Porque eu estou colocando esse termo aqui em evidência, vai ficar menos 1. E aqui vai ficar o seguinte, ó, x elevado a 1/3, como eu estou tirando aqui menos 2/3, então isso aqui vai ficar x, certo? Isso aqui vai ficar x, menos 1. Porque quando eu fizer aqui, ó, 1 menos 2/3, dá exatamente 1/3, ok? Então é por isso que fica x. Então eu posso reescrever mais um pouquinho aqui, né? A gente pode dizer que isso aqui vai ser igual a 4 sobre 3, x elevado a 2/3, x menos 1, ok? X menos 1. Bom, aqui eu vou fazer minhas análises. Primeiro ponto que eu observo, x não pode ser zero. Então, x igual a zero já é ponto crítico, porque ela não está definida nesse ponto, né? Ó, ponto crítico. Ok? Já é um ponto crítico. Qual é o outro? Aonde isso aqui vai ser igual a zero? Onde é o único ponto onde ele vai ser zero? X igual a 1. Ok? X igual a 1. Quando for 1 menos 1, vai dar 0. Vamos agora, pessoal, fazer as análises, né? Onde é que cresce, decresce, o que é que acontece? Fazer aqui a nossa retazinha, bonitinha. Dizer o seguinte, ó. Aqui é 0. Aqui é 1. Ok? 0 aqui é 1. Deixa eu botar mais para lá, né? Mais para cá. Então, vamos lá. 0 e aqui é 1. Então, vamos lá. Se eu botar aqui, pessoal, na minha derivada, valores menores do que 0, tá certo? Ou seja, são valores negativos, com menos 1 que já é negativo, vezes 4 que é positivo. Então, essa minha função aqui, ela vai ser negativa, tá bom? Aqui ela vai ser negativa. Ah, professor, eu posso colocar negativa aqui? Pode, porque isso aí é o mesmo que x elevado a 2/3, pessoal, é o mesmo que raiz cúbica de x ao quadrado ainda mais. Quando eu coloco vai dar positivo, né? Qualquer número elevado aqui vai dar positivo. Mas mesmo que não fosse, quando a expoente é ímpar, né? Existe, a raiz cúbica de menos 8, é menos 2, tá bom? Então o importante para a gente aqui é saber o sinal dessa derivada, vai dar negativo.
Se eu coloco valores ainda menores do que 1, que seja, que estão entre 0 e 1, aqui também vai ser negativo, ok? Valores entre 0 e 1. Se eu coloco agora números maiores do que 1, né? Maiores do que 1, então 2, 3, maiores que 1.1 já, né? Qualquer número maior do que 1, ela vai ser positiva. Então, o que aqui isso está me dizendo, pessoal? Tá subindo. Subindo não, descendo, né? Porque tá descendo. Ok? Que ela é decrescente nesse ponto. Está sendo aqui, ó, decrescente, decrescente. E aqui ela está sendo crescente. Significa dizer o que, pessoal? Que em 0 não tem extremo, porque não muda o sinal. Em x igual a 0 não tem extremo. Não tem extremo. Ok? Não tem aqui extremo. E em x igual a 1, em x igual a 1, né? Em x igual a 1 é extremo não, vamos chamar de extremo não, vamos chamar de mínimo ou máximo local, né? Vai ser um ponto de mínimo, e não é valor, viu, pessoal? É ponto de mínimo local. Ponto de mínimo local. Ponto de mínimo local. Pessoal, será que é um mínimo absoluto aqui também? Sim ou não? Ou seja, será que dá para a gente identificar agora já se é um ponto de mínimo ou de máximo local, né? Ou alguma coisa? Bom, essa função aqui ela está definida para todos os reais, né? Ou seja, não existe nenhum empecilho, né? As raízes são cúbicas aqui, não tem nenhum problema, né? Com a minha função aqui, então ela está definida. Vou até apagar aqui para ficar melhor. Essa função aqui ela está definida para todos os reais. Então o que é que eu estou dizendo? Ela vai ser decrescente, né? Essa minha função vai ser decrescente, decrescente, ela vai vir decrescendo, decrescendo do infinito e além, tá certo? Até chegar em 1, a partir de 1 ela começa a crescer e não volta mais, ela termina sempre crescente. Então esse mínimo local aqui, ela também vai ser um mínimo absoluto, tá bom? Mas não é o que a gente está preocupado no momento, mas ela é um mínimo local, certo? Um mínimo local e também vai ser um mínimo absoluto, tá bom? Ah, não, ele pergunta também, né? Chama locais e absolutos. Então ela não vai ter máximo absoluto, tá bom? Ela não tem um máximo absoluto. Ela vai ter um mínimo local e ela vai ter também um mínimo absoluto. O gráfico da função aí, ó, dessa função que a gente acabou de fazer, como eu disse a vocês, ela vem decrescendo, né? Ela vem aqui decrescendo, ok? Decrescendo. No ponto x igual a 1, ela para de decrescer e aí começa a crescer. Então esse ponto, além de ser mínimo local, ele é um mínimo além de ser mínimo local, ele é um mínimo absoluto, é mais forte ainda, né? É o mínimo absoluto para esta função. Beleza? Vamos lá, determinar também os pontos críticos agora desta função aí. Vamos fazer a nossa derivada. Começa sempre tudo pela derivada. Derivando aqui a nossa função, vai ficar, aqui é um produto de derivada, né? Então vai ficar 2x vezes a exponencial de x mais, né, x ao quadrado menos 3 vezes a derivada da exponencial. A gente sabe que a derivada da exponencial é ela mesma, né? A derivada de qualquer função exponencial elevada a x ela é igual a ela mesma. Logo, a derivada de x vai ser igual. Posso colocar a exponencial de x em evidência e vai me sobrar x ao quadrado menos 3 mais 2x. Se eu organizar isso aqui direitinho, a derivada aqui vai ficar igual a exponencial de x vezes x ao quadrado mais 2x menos 3. E aí eu estou preocupado aonde? Aonde os pontos onde essa derivada ela é igual a zero. Bom, pessoal, mas, né,
Mas a exponencial de x, ela é sempre diferente de zero para qualquer x aí. Não existe nenhum x que eu coloque na exponencial e a minha derivada seja igual a zero. Então, para que isso aqui aconteça, devemos ter então que x ao quadrado mais 2x menos 3, isso aqui seja igual a zero, tá bom? Isso aqui seja igual a zero. Então, vamos lá. Então, para mim descobrir, eu tenho que descobrir as raízes dessa função aqui, né? Ó, as raízes dessa função aqui. Bom, dessa equação. Vocês concordam que as raízes aqui são x', é dois números que somados dá menos 2 e o produto dá menos 3. Então, é menos 3 e x, duas linhas, igual a 2. Vocês podem fazer por Bhaskara aí para descobrir essas raízes. Mas pode observar que vai dar 9, positivo, né? E aqui vai dar menos 6 com menos 3, dá menos 9, 0. 2 ao quadrado dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 2 ao quadrado, o menos 2 não, né? Errei aqui, não é menos 2, é 1, que é para dar menos 2, então 1 positivo. Quando eu coloco 1 aqui, 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 1 mais 2 dá 3, menos 3, 0. Então as raízes são essas. E aí eu vou fazer a nossa análise, como a gente já aprendeu, né, pessoal? A gente já aprendeu aqui a fazer, já assistimos aulas sobre isso. E agora vocês estão vendo a importância, né? Ou seja, quando x for igual a 1 e quando x for igual a menos 3, né? Vamos colocar aqui na ordem. Menor número primeiro, né? Claro. Vamos lá. X agora aqui é menos 3 e y igual a 1. A gente sabe que aqui é uma parábola com cavidade voltada para cima, então vai ficar algo do tipo assim. Positivo, negativo, positivo. Portanto, eu posso afirmar que a minha função ela vem crescente, aí ela vai, deixa eu colocar voltada para o outro lado, fica melhor. Já sei que, vou colocar aqui de novo uns tracinhos só para poder a gente fazer um paralelo. Certo? Aqui, menos 3 e 1. Então eu sei que antes de menos 3 ela é crescente, ok? Depois ela vai decrescer e depois ela vai crescer, ok? Pelos sinais, positivo, crescente, negativo, decrescente, positivo, crescente. Isso me indica o que, pessoal? Que x igual a 3, x igual a menos 3, na verdade, x igual a 3, menos 3 é ponto máximo local. Se eu quiser saber o valor máximo local, professor, o que é que eu tenho que fazer? Você vai pegar o menos 3, né? Vai pegar o menos 3 e vai substituir na sua função original. Você substituiria aqui, ó, para saber o valor máximo. Ok? Para saber o valor máximo. Não é objeto de estudo agora, eu não estou preocupado nisso agora. E 1, o 1, x igual a 1, é ponto mínimo local. Tá certo? Bom, pessoal, agora nós vamos analisar se ela tem ou não, né? Aqui agora, máximos ou mínimos absolutos. Bom, máximo absoluto ela não vai ter, né? Porque ela termina sempre crescendo. Então, ela vai crescer aqui indefinidamente, a minha curva, né? Ela vai crescer aqui indefinidamente, então, não tem máximo absoluto. Agora, será que tem mínimo, né? Absoluto? Bom, ele está dizendo aqui, ó, que ela vem crescendo a minha função, crescendo do infinito até o menos 3. Mas vamos analisar a nossa função aqui, ó. Vamos fazer a análise da nossa função. Quem é a nossa função? Aqui. A nossa função, ela é x ao quadrado menos 3, tá certo? Vezes a exponencial. Pessoal, vou copiar ela aqui só para a gente fazer essa análise aqui com cuidado, para poder a gente ter cuidado, saber se tem ou não o máximo absoluto. F de x, a nossa função original é essa, ó, x ao quadrado menos 3, né? Menos 3, vezes a exponencial de x. A exponencial de x é sempre um número positivo, tranquilo. Qualquer número abaixo de menos 3 que eu coloque na minha função aqui, ela vai ser sempre um número o quê? Positivo.
positivo. Então, vai ser maior que zero para todo x menor que menos 3. Então, ela é um número, é um valor positivo, tá certo? É um valor positivo. Ela é sempre aqui um valor positivo, beleza? E se eu aplicar f de 1 na minha função, olha o resultado que dá. 1 ao quadrado menos 3 vezes a exponencial de x, ok? Vezes a exponencial, que vai ficar 1. Esse valor vai me dar menos 2 vezes a exponencial. A exponencial é 2,70, que é um número positivo. Então, logo, esse resultado aqui é o quê? Menor que zero. Então, olha o que está acontecendo. Ele vem de números positivos, crescendo. Eu não sei quanto é que vem, como é que ele vem por enquanto, né? Ele vem de números positivos, crescendo. Chega em menos 3, tá bom? Chega em menos 3. Se eu substituir na minha função menos 3, dá um número positivo. E depois ele cai até um número negativo, que é menos 2 vezes a exponencial. Cai até um número negativo. Caiu um número negativo, a partir desse momento ele começa a crescer e não volta mais. É só decrescendo. Ou é só crescendo a partir desse ponto. Então, eu posso afirmar sim que x igual a 1 é mínimo, é um mínimo absoluto. Ok? É um mínimo absoluto. Beleza? Vamos olhar aqui nosso gráfico. Tá aí nosso gráfico, como eu disse a vocês, vem sempre de números positivos, né? Você vai atribuindo valores, vai vindo sempre de números positivos, aqui, sobe, depois vem caindo, decrescendo a partir do menos 2, né? Ó, a partir do menos 3 ele começa a decrescer, na verdade, menos 3, decrescendo, 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 até chegar a um ponto que ele para, que é x igual a 1, e aí é só crescendo. Então, aqui é um mínimo absoluto para essa função, e não tem máximo absoluto. Vamos lá, mais uma definição. O gráfico de uma função derivável y igual a f de x, ele é côncavo para cima em um intervalo aberto se a derivada é crescente em i e côncavo para baixo se a primeira derivada é decrescente, tá bom? Então, eu vou começando agora a fazer uns estudos sobre concavidade, usando ainda a derivada primeira. Depois a gente vai ver que tem um teste para a derivada segunda. Então, na minha definição, se ela for crescente, então ela vai ser, se a minha derivada for crescente, ela é côncava para cima. Se ela for decrescente, ela é côncava para baixo. Ok? Ou seja, dessa definição eu tiro justamente o teste da derivada segunda, que é o que a gente usa, na verdade, para poder descobrir se uma função ela tem ou não, né? Ou seja, se ela é côncava para cima ou se ela é côncava para baixo. Diz o seguinte, ó, seja y igual a f de x, uma função duas vezes derivável, claro, porque eu vou precisar da derivada segunda, em um intervalo aberto i. Se a derivada segunda for maior do que zero, nesse intervalo, então o gráfico de f ao longo de i é côncavo para cima, né? Ou seja, se a derivada segunda em i, o gráfico dessa função aqui, ela é côncava para cima. Se a derivada for menor do que zero, a derivada segunda for menor que zero, então ela é côncava para baixo, ok? Esse gráficozinho aqui, ele vem mais pela definição, né? Porque aqui eu botei só as derivadas primeiras também, né? Derivadas também primeiras. Se eu pegar a função x ao quadrado, né? Dá para analisar as duas. X ao quadrado, fizer a primeira derivada, a gente sabe que vai dar 2x antes do zero, vai ser 2x antes do zero, ela é decrescente. Olha aqui as tangentes, todas decrescentes. Então, se ela é 2x, não, primeira derivada 2x, segunda derivada 2. Então, ela é 2 em todo o intervalo. Então, 2, essa derivada aqui sendo 2, ela é maior do que zero em qualquer número. Então, ela é com cavidade para cima o tempo todo. 2x, ela é uma função crescente, na verdade, né? A y igual a 2x é uma função crescente, por isso que ela é crescente em todo o intervalo, então ela é côncava para cima em todo o intervalo. Tanto faz usando o teste da derivada primeira como usando o teste da derivada segunda. É muito mais fácil usando o teste da derivada segunda para fazer a análise. Ó, vamos lá. Determinar a concavidade de y igual mais seno de x nesse intervalo entre 0 e 2π. Vamos lá. Vou fazer a análise usando o teste da derivada segunda, claro.
Bom, primeiro eu faço a minha primeira derivada. A primeira derivada eu vou ter o seguinte. A derivada do 3 é 0. A derivada do seno é o cosseno de x. E agora eu vou fazer a teste da derivada segunda. Então, preciso da segunda derivada. A derivada do cosseno é menos o seno de x. Bom, vocês devem lembrar aí que no nosso ciclo trigonométrico, né? Vocês imaginam aí que isso é um círculo, ok? Espero na boa vontade de vocês aí, né? Apostar nisso. Então, se esse meu seno aqui é o seno de x, então ela é positiva no primeiro quadrante e no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto. Mas aqui está multiplicado pelo número negativo. Logo, o meu ciclo trigonométrico para menos seno de x, né? Para menos o seno de x, ou seja, multiplicado, vai inverter os sinais. Quando é positivo fica negativo, quando é negativo fica positivo. Ou seja, a minha derivada segunda, né? Derivada segunda é maior que zero a partir daqui, ó. A partir de π, ó, de π até 2π, ou seja, de π até 2π. Então, nesse intervalo aí, ela é côncava para cima. Côncava para cima. Ok? Para cima. E se eu colocar agora, vamos lá, de 0 até π, ela vai ser côncava para baixo. Então, a derivada segunda é menor que zero. Isso diz que ela é côncava para baixo. Ok? Já sei aí determinar se ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Eu sei que o gráfico dessa função aqui, nesse intervalo de 0 até π, ela é côncava para baixo. Então, ela vai fazer uma curva do tipo e depois ela vai fazer o contrário, né? O côncava para baixo. Ao contrário, né? Ela é côncava menor que zero, né? Menor que zero. De 0 a π, côncava para baixo. E depois côncava para cima. Assim? Termina côncava para cima. Vamos olhar o gráfico dela. Aí, ó. Côncava para baixo. Tá certo? Ela é côncava aqui para baixo. De 0 até π. Côncava para baixo. Onde ficou negativo. Primeiro e segundo quadrante. E depois vai ficar côncava para cima. Ok? Tá aí o gráfico dela. Outra definição muito importante. Um ponto em que o gráfico de uma função possui uma reta tangente e onde a mudança de concavidade é chamado de ponto de inflexão. Logo aqui é um ponto de inflexão, pessoal. Por quê? A concavidade era para baixo e mudou para cima. Então, esse ponto é um ponto de inflexão. Ok? Em um ponto de inflexão, ou a derivada segunda não existe, ou a derivada segunda é igual a zero. Bom, pessoal, ele não está dizendo o seguinte, ó. Ele não está dizendo que se a derivada segunda for igual a zero, é um ponto de inflexão. Ele está dizendo que se for ponto de inflexão, ou a derivada segunda não existe naquele ponto, ou a derivada segunda é igual a zero, se lá for um ponto de inflexão. Exemplo aí, que eu botei para vocês, e vamos fazer agora análise com outros exemplos aqui, só graficamente. Côncava para baixo, mudou a concavidade, então é um ponto de inflexão. Côncava para cima, continua côncava para cima, então não é ponto de inflexão. Côncava para cima, mudou a concavidade para baixo, é um ponto de inflexão. Ok? Teste da segunda derivada para extremos locais. Suponha que a segunda derivada seja contínua em um intervalo aberto que contenha x igual a c. Se a derivada, né, primeira for igual a zero, ou seja, derivada aplicada em c for igual a zero, e a segunda derivada for menor que zero, então f tem um máximo local em x igual a c. Então, é outra maneira agora, usando o teste da segunda derivada, para saber se ela é o máximo local, sim ou não.
Se a derivada primeira for igual a zero, naquele ponto, ou seja, é um ponto crítico, e faço a segunda derivada e aplico o ponto. Se ele for maior que zero, eu tenho um mínimo local naquele ponto. E se a primeira derivada for igual a zero e a segunda derivada também for igual a zero naquele ponto, então o teste falha. A função pode ter um máximo local ou um mínimo local ou nenhum dos dois. Ou seja, não podemos usar o teste. Se a derivada for zero, e aí eu pego o resultado de C e coloco na derivada segunda. Deu zero também, então meu teste falha. Tenho que recorrer a outra situação. Ao teste da derivada primeira lá, por exemplo. Fazendo aquelas análises. Tá aqui, ó. Função quadrática. Derivada, nesse ponto aqui, ela é zero, ok? Porque está paralela aqui ao eixo. Derivada primeira. E é um número menor que zero. A gente está colocando a segunda derivada sendo menor que zero. Se for menor que zero, é o máximo local. Se nessa situação aqui a derivada primeira for igual a zero e a derivada segunda for maior que zero, é um local mínimo local. Tá bom? Vamos agora fazer essa questão aí que pede tudo, na verdade, né? Pede tudo que a gente estudou até agora, ou seja, vai ser um resumão aí da aula numa questão só. Primeiro, identificar os extremos de f, onde f ocorre. Para isso, letra A, eu vou calcular primeiro a minha primeira derivada. Calculando a derivada primeira vai dar 12, 4x ao cubo, já estou olhando para a segunda parte. 4x ao cubo, 12 aqui, né? Ó, menos 12x ao quadrado e a derivada de 10 é zero. Quem é a minha segunda derivada? A minha segunda derivada aqui vai ser o seguinte. Segunda derivada vai ser, agora sim, ó, 12x ao quadrado menos 24x, né? Derivada de x ao quadrado é x. Quais pontos eu estou interessado? Para me descobrir máximo ou mínimo local, eu preciso descobrir os pontos, nesse caso aí, onde a derivada seja igual a zero. Portanto, 4x ao cubo menos 12x ao quadrado, isso aqui é igual a zero. O que implica dizer que eu posso colocar 4x ao quadrado aqui em evidência. Isso aqui vai me dar x menos 3. Isso aqui é igual a zero. E aí eu tenho que fazer quais são as raízes. Então aqui minhas raízes vão ser quem? x1 igual a zero e x igual a 3. São as minhas raízes, 0 e 3. Bom, agora eu vou aplicar esses pontos na minha derivada segunda. Derivada de segunda, aplicando o zero, vai ficar zero, né, pessoal? Concorda? Ó? Aplicando aqui a derivada segunda, vai dar zero. Bota o zero, vai dar zero. Opa! Então, que situação aqui eu tenho? Eu tenho que a primeira derivada aplicada em zero dá zero e aplicado na minha segunda derivada também dá zero. O que é que o meu teste da derivada diz? Quando acontece isso, ele falha, né, pessoal? Primeiro e segundo falha. Então, a gente tem que arrumar um outro modo de descobrir se ele é um máximo ou mínimo local. E aí, eu recorro ao nosso velho conhecimento que a gente já tem da derivada primeira. Vou fazer ele aqui embaixo mesmo, para não atrapalhar com a câmera. Vou fazer aqui, ó. Então, o teste falha aqui, né? Nesse lugar aqui, o teste falha. Então, aí eu vou fazer pela maneira que a gente já descobriu. Como? Fazer aqui, ó. Quando x for zero, né? Quando o x aqui for zero e quando o x aqui for 3. Bom, pessoal, a gente sabe que aqui é uma função 4x ao quadrado. Isso aqui vai ser sempre positivo, independente, né? Independente de quem seja, do valor de x, vai ser sempre positivo. E o que pode mudar é essa parcela aqui, x menos 3. Se eu boto valores menores do que 3, vai dar negativo. Então, aqui vai dar negativo, aqui vai dar negativo. Se eu coloco valores acima de 3, vai dar positivo. Então, aqui vai ser positivo. Portanto, eu posso dizer que a minha função, ela vai ser, nesse intervalo aí, ela vai ser
crescente. Ela vai ser crescente, ok? Crescente não, decrescente, né? Ela vai ser decrescente, é negativo, né? Então, negativo, decrescente. Depois ela vai vir decrescente, ou seja, continua caindo, ok? E depois ela vai ser crescente. Portanto, x igual a zero não tem extremo local, não tem extremo local, ou não é um extremo local, né? Não tem extremos em x igual a zero, e x igual a 3 é ponto mínimo, né? É um ponto de mínimo local. Será que ele é absoluto? Sim ou não? Bom, para me fazer essa análise se ele é absoluto ou não, eu vou olhar para a minha função. Minha função original aqui, ó. Que ele vem decrescendo, né? Ele vem decrescendo até o 3. Então, se eu pegar aqui, ó, qualquer número negativo, pessoal, e jogar aqui, né? E jogar aqui até o negativo, ele vai vir decrescendo de onde? Vai ser um número positivo. Aqui também positivo, que é 4x ao cubo, né? Vou apagar aqui para ficar melhor de vocês verem. X à quarta, negativo elevado ao expoente par, positivo. X ao cubo, negativo expoente ímpar, negativo. Mas quando eu multiplico por menos 4, também dá positivo, né? Então, um número positivo somado com um número positivo é um número positivo somado com um número positivo somado com um número positivo. Então, dentre os negativos vai dar sempre um número positivo. Então, esse meu gráfico ele vem dois números positivos e vem caindo. Ele vem caindo até chegar em 3. Tá certo? X igual a 3. Eu preciso saber quanto é f de 3. F de 3 ele vai ser igual a quanto? Se eu botar f de 3 na minha função, vai ficar 3 à quarta menos 4 vezes 3 ao cubo mais 10. Então, esse aqui vai dar 81, não é isso? 81 menos 3 à quarta vai dar 27, né? 27 menos 4 vezes 27 mais 10. Então, isso aqui vai me dar 81 menos 4 vezes 20 dá 80, mais 28 dá 108, menos 108 mais 10. Isso aqui é um número menor que zero, concordam? É um número menor que zero. Então, ele vem lá no negativo e vai atingir seu menor número justamente nesse valor aqui. Vamos fazer aqui a conta? 91 menos 108, né? 91 menos 108. Isso aqui vai ser 91 menos 108, dá igual a menos 17. Menor que zero, como eu falei. Ou seja, é o menor valor que ela atinge. Logo, x igual a 3 é ponto mínimo absoluto. Então, o menor valor que essa minha função aí atinge é em x igual a 3, tá certo? É um ponto de mínimo aí absoluto, tá certo? Então, ou seja, nesse ponto aí é o menor ponto que ela vai atingir, tá certo? Ou seja, e ela não vai ter um extremo, como é o nome? Um máximo absoluto, né? Porque ela continua crescendo, né? Crescendo. Então, ela não tem um ponto de máximo absoluto. Mas nós temos um ponto de mínimo absoluto para essa função aí. Bom, vamos ver aqui o que é que pede mais na nossa questão. Que ele vai pedir mais o que? Determine letra B. Não, identifique, eu já fiz a A e a B junto, né, no caso, porque eu identifiquei e calculei também onde é que ela era crescente, os intervalos onde ela é crescente e decrescente. A gente já fez isso aí. A letra C é calcular agora onde os gráficos é côncavo para cima e onde ela é côncavo para baixo. Então, eu fiz letra A e B junto. Letra C aqui. Na letra C eu vou precisar da minha segunda derivada. Minha segunda derivada eu calculei lá, deu quanto? 12x ao quadrado menos 24x. Vou só conferir aqui. Acredito que foi isso mesmo. Segunda derivada.
Tá aqui, né? Segunda derivada, né, pessoal? 12x ao quadrado menos 24x. Então vamos lá. Para mim saber, eu preciso saber das raízes dessa função, dessa equação quadrática. 12x ao quadrado menos 24x. Isso aqui igual a zero. Logo, 12x vezes... aqui vai ficar 12x, vai ficar x menos 2. Igual a zero. Ok? Portanto, as minhas raízes aqui vão ser x igual a zero e x igual a 2. Portanto, o meu gráfico aqui vai ser x igual a 0, x igual a 2. A gente sabe que é uma concavidade para cima, uma parábola para cima, positivo, negativo e positivo. Em relação à concavidade da minha função f, né? Agora, da minha função f, concavidade, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, a minha concavidade é para cima, em números menores do que 0. Concavidade para baixo, em números entre 0 e 2, né? Entre 0 e 2. E concavidade para cima em 2. Logo, eu posso dizer que x igual a 0 e x igual a 2 são pontos, né? São pontos de inflexão. São pontos de inflexão. Então, pessoal, a gente já sabe onde é que cresce, já sabe onde decresce, já sabe onde é que tem pontos de máximo, de mínimos, e aí por diante, tá bom? Então, a última questão é traçar o gráfico, né? Eu vou tentar fazer um esboço muito ruim, mas depois eu mostro para vocês o gráfico bonitinho. Vocês aí fazendo no papel fazem muito mais bonito do que eu, tá certo? Ó, letra D, esboça a forma geral do gráfico. Traça alguns pontos também, máximo em locais e tal, para poder passar o gráfico. Mas eu vou fazer um esboço aqui do gráfico. O que é que eu sei? Eu sei que nós temos aqui, vou colocar nosso eixo, tá certo? Eu sei que ele vem decrescendo. Um ponto interessante é quando x for 0. A gente sabe que quando x for 0, a nossa função é essa, né, pessoal? Vou colocar ela de vermelho aqui para não confundir. A nossa função é essa, f de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo mais 10. Então, quando x for 0, ela atinge 10. E esse ponto também é um ponto de inflexão, né? Então, onde a concavidade muda. Ela vem decrescendo até chegar em 12, ou até chegar em x igual a 3, né? Até chegar em x igual a 3, vem decrescendo. E x igual a 3 aqui, esse meu 10 ficou muito feio, né? Tentando apagar ele aqui. Em x igual a 3, consigo apagar só isso. Então, aqui vai ser 10. Em x igual a 3, a gente viu que ele vai atingir um valor aproximado de menos 17. Foi esse o valor que a gente encontrou? Na nossa contas, menos 17, certinho. Menos 17, tá bom? Ela vai decrescendo e a partir daí ela vai crescendo. Então, ela vem decrescendo com cavidade para cima, antes do zero. Com cavidade para cima, vocês imaginam que esteja para cima. E aí, com cavidade para baixo, até chegar aqui. E daqui ela vai fazer concavidade para cima e crescendo. Então, o esboço feio do gráfico é esse. O gráfico corretinho, bonitinho, é esse daí. Muito melhor. Então, concavidade para baixo, tá certo? Concavidade para cima, concavidade para baixo e decrescendo, né? Sempre decrescendo até o 3, até o 2, quer dizer, até o 2. E a partir do 2... concavidade para baixo, aí decresce realmente até o 3, né? Não para aqui no 3, foi o valor que a gente encontrou lá. Decresce até aqui e a partir daqui ela vai crescer com concavidade para cima, tá certo? Estratégia então que a gente vai usar sempre que a gente quiser construir um gráfico, esboçar o gráfico na mão, identificar o domínio de f, qualquer simetria que a curva possa ter, determinar as derivadas, primeiras e segundas, determinar os pontos críticos, se houver
se houver, e identifica o comportamento da função em cada um deles, né? Ou seja, se é máximo local, mínimo local, máximo absoluto, mínimo absoluto. Determinar onde a curva sobe e onde ela desce, ou seja, onde ela é crescente e decrescente. Determinar os pontos de inflexão, caso haja, e a concavidade da curva. Identificar todas as assíntotas que possam existir. Assíntotas vocês aprenderam quantidade limite. Trace os pontos mais importantes, tais como os interceptos com os eixos, né, aqueles encontrados nos passos 3 e 5, e esboce a curva juntamente com as assíntotas que existirem, tá bom? Essa aí é a estratégia que a gente tem. E, pessoal, muito obrigado aí pela companhia até agora nessa aula, você que ficou aí até o final. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.